Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindos mais uma vez ao canal Denis do Católico e mais um vídeo lutando contra os hereges. Nesse vídeo de hoje, o tal sofista embusteiro, o espertão Banzoli, ele vai explicar a parábola de Lázaro e do rico, do Lázaro e do rico. E como ele é mortalista, ele vai fazer o marabalismo e vai usar até de uma linguagem michuruca, é até uma linguagem michuruca o que ele usa, para tentar fundamentar a mortalidade da alma. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer chacota com o texto bíblico. Ele faz chacota com o texto bíblico, com a linguagem em parábola que Jesus usa para anunciar verdades absolutas e verdades inerrantes que estão contidas no texto bíblico. Logo, como ele é mortalista, ou seja, ele acredita que a alma morre junto com o corpo e só voltará a existir quando o corpo for ressuscitado junto com a alma também será ressuscitada, porque ele vai dizer que o corpo e a alma é uma coisa só, o ser humano é uma alma vivente, sem distinção de uma parte espiritual e uma parte material, como se fosse uma coisa só, numa metamorfose ambulante. Aí ele vai dizer as inverdades aí, deturpando o texto bíblico, e ainda o pastor lá que está na live com ele vai dizer que ele vai destrinchar o texto. Só que eu queria já deixar aqui o desafio. Se a alma morre junto com o corpo, eu gostaria, com livro, capítulo e versículo, onde mostra onde está Moisés sendo ressuscitado por Deus Pai, pelo Espírito Santo, ou por nosso Senhor Jesus Cristo, ou quem sabe pela Trindade. Quero que os mortalistas, o Lucas Banzoli, sua trupe e todos os mortalistas da face da terra mostre livro, capítulo e versículo onde Moisés foi ressuscitado. Porque na transfiguração do Senhor, Moisés aparece e Elias também aparece. Elias foi arrebatado para o céu. Então, entendemos que Elias não teria morrido. E Moisés, o livro do Deuteronômio vai dizer, no finalzinho do livro do Deuteronômio vai dizer que Moisés morreu e o próprio Deus sepultou, de forma oculta, o corpo de Moisés. Então, Moisés aparece na transfiguração. Se ele não apareceu em alma, somente a alma, de alguma forma Deus fez com que ele aparecesse, Deus permitiu, ele é Deus dos mortos e dos vivos, Então, Deus poderia fazer um morto, o seu corpo sepultado, mas a sua alma imortal, vir até o mundo dos vivos. A pergunta é: onde está na Bíblia, livro, capítulo e versículo, onde Moisés foi ressuscitado para que pudesse aparecer na transfiguração do Senhor? Eu espero essa resposta. Mas vamos lá. Ele vai fazer a interpretação da parábola de Lázaro e do rico. A parábola fala de dois homens, um rico e um pobre. E ele vai fazer a interpretação enviesada, baseada como é que eu posso dizer?
teologia, né, mortalista dele, e vamos ver o que é que ele vai dizer. Vamos lá. Professor Lucas, eu tenho mais aqui 2 versos, eu vou escolher 3, né? Esse foi o primeiro. São 3 versos que são muito usados pelos imortalistas, né? E você já destrinchou o primeiro. Agora vamos para o segundo aí. Na verdade, não é uma passagem, né? Uma parábola, né? Eu entendo que é uma parábola. E embora alguns deles dizem que não é, mas é uma parábola. Os maiores teólogos já dizem que é parábola e muitos imortalistas concordam, né? Que é a do rico e Lázaro. Essa aí é muito usada para dizer, olha, tá vendo ali? Para dizer que existe uma doutrina, né, do tormento eterno, de que, enfim, como é que você entende isso aí, meu amigo? A parábola do rico e Lázaro. Vamos ler aqui o texto. Pronto, o pastor ali faz a pergunta ao grande professor, né? Ao extraordinário, supra, ultra, mega professor. Vamos lá, vamos ver a resposta maravilhosa que ele vai dar. Ele agora vai explicar versículo por versículo da parábola de Lázaro e do rico. Vamos lá, vamos nos aprofundar agora nesse nível ultra, mega, super power de intelectualidade e de teologia mortalista. Vamos lá. Que diz, Lucas 16, 23 e 24. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro no seu seio. Então clamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Olha que coisa interessante, né? Aqui mostra que Lázaro ele tinha dedo, né, que ele pode literalmente molhar esse dedo numa água e refrescar com o rico que tinha língua, literalmente, né? E que ainda sentia sede, né? Por fato de refrescar a minha língua, né? E a sede também é algo corpóreo, né? Algo no corpo físico, biológico, né? Então o que a gente vê aqui? Que eles não estavam no Sheol ou no Hades, né? Como sendo almas incorpóreas, fantasmagóricas, que nem os imortalistas se apropriam nessa parábola, né? Para endossar o ensino deles. Não, eles estavam ali fisicamente, estavam ali com o corpo físico que tinha língua, que tinha dedo, que sentia sede e assim por diante, né? Se eles fossem tomar literalmente essa parábola, no mínimo, eles seriam forçados a concluir que não é a alma que sobrevive à morte, vai para outro lugar depois da morte, mas o próprio corpo físico, né? Que vai para outro lugar. Ou pior ainda, né? Que a pessoa que morre, ela ressuscita antes da volta de Jesus e já logo depois da morte já tem um corpo físico, já está lá com língua, né? Já está sem sede, já está lá com... Vocês podem ver, né, que ele fica fazendo o jogo retórico dele, o sofisma, os embustes, e ele fica colocando coisas aonde não existe, né? O rapaz perguntou sobre a parábola de Lázaro e do rico. A parábola é do capítulo 16 de São Lucas, versículo 19. Possa ser que esse vídeo aqui fique um pouco alongado, um pouco longo. Eu queria que você tivesse paciência para você ver a mentira cair por terra. Lucas 16, versos do 19 ao 31. A parábola está aí. Ele pegou apenas o versículo 23 e o versículo 24 para fazer as fantasias dele aí. Só que ele não vai explicar, né, a parábola. Ele vai fazer piada. Ele está fazendo piada aí, segundo a fé da imortalidade da alma. E ele vai pegar uma linguagem que Jesus traz, né, porque nós sabemos que a parábola ela tem uma linguagem humana. Jesus pega uma linguagem humana, cotidiana, né, para que as pessoas entendam realidade superior. Uma realidade, uma verdade que está, vamos dizer que numa categoria que não seria possível entender, compreender. Isso tudo acontece. Por exemplo, quando o apóstolo São Paulo diz que é arrebatado ao terceiro céu, ele vai dizer lá que não sabe se no corpo ou fora do corpo, né? Mas Lucas Banzoli sabe, com certeza ele foi arrebatado com o corpo. Paulo, cheio do Espírito Santo, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, cheio do Espírito Santo, foi arrebatado ao terceiro céu. Só que esse Paulo, que ele mesmo foi arrebatado até o terceiro céu, ele foi lá. Esse Paulo, cheio do Espírito Santo, que foi lá ao terceiro céu, Paulo não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Entende? Porque a maneira que Paulo foi levado é uma maneira que ele não distinguiu, ele não conseguiu distinguir se foi no corpo ou fora do corpo. Logo, Paulo deixa muito claro que existe a possibilidade
de ser no corpo ou também fora do corpo, ou seja, só a alma arrebatada ao terceiro céu. Então aí tem as duas possibilidades. Por isso ele diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo. Mas Banzoli sabe, né? Banzoli sabe, Paulo foi arrebatado no corpo, porque seria impossível ele ir arrebatado fora do corpo. Porque se ele fosse arrebatado fora do corpo, aí ele diz que ele morreria, porque a alma foi separada do corpo, ele morreria. Então aí a gente consegue ver que, no vídeo anterior que eu falei sobre ele, a gente consegue ver que ele é ateu, porque ele não acredita no poder de Deus. O poder de Deus é extraordinário. Por exemplo, Enoque foi arrebatado corpo e alma. Elias foi arrebatado corpo e alma. Filipe foi arrebatado ou transladado de um lugar para o outro de corpo e alma. E Paulo, conhecendo tudo isso, diz que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Então Paulo era esquizofrênico, ou Paulo não tinha entendimento suficiente para dizer o que estava dizendo. Então, quando ele diz, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, então logo Paulo não sabia, né, da possibilidade de ir no corpo ou também ir fora do corpo. Ele não sabia. Então, o Senhor que pode arrebatar com corpo e alma, não poderia arrebatar somente a alma, né? Por exemplo, Adão entrou num sono profundo e foi tirado dele, né, um torpor, diz que é um torpor, é um sono semelhante ao sono da morte. E ele foi tirado dele uma costela para fazer Eva, né? Mas ele está dizendo aí que se, segundo a interpretação dele, se o Lázaro, o rico, pede para molhar o dedo e tocar a língua, ele está dizendo aí que lá o rico tinha língua e Lázaro também tinha dedo. Então, logo, ele supõe que não foi uma alma fantasmagórica que foi levada para o seio de Abraão ou para o Hades, para o Sheol, para o inferno. Ele está dizendo que supostamente foi com corpo e alma. Então ninguém esperou a ressurreição de Jesus para ressuscitar, mas foi levado de corpo e alma. Ou seja, fazendo a piada. Só que ele não explica, meu irmão, ele não explica a parábola. Ele não fala da parábola, ele não traz versículo por versículo. Ele traz esse versículo onde existe uma linguagem humana para falar de sofrimento e da possibilidade de consolo. E como Jesus vai descrever o sofrimento? Um fogo eterno, um tormento, né? Um fogo, né? Um fogo, um tormento, um sofrimento. E como é que Jesus vai descrever o consolo? Se ele está descrevendo um sofrimento na base do fogo, do calor, logo, o que seria um consolo para quem está no calor? Molhar a língua, né? Beber água, né? Se hidratar. Então Jesus usa esta linguagem humana para explicar uma realidade espiritual. Mas o garoto aí, ele não sabe o que é isso. Ele está dizendo que se nós pegarmos a parábola e compreendermos que Lázaro e o rico, depois da morte, foram para um lugar, esse lugar só pode ser um lugar onde esteja corpo e alma. Porque se for só a alma, ele está dizendo que não tem possibilidade, porque lá tem língua e dedo. Vamos ouvir um pouquinho mais ele escutando e daqui a pouco eu vou falar sobre a parábola toda. Podendo, etc, né? Que também não faz mais sentido, que também é antibíblico, né? Então, se esse texto prover alguma coisa, né, seria a imortalidade do corpo, não a imortalidade da alma. Esse texto não prova nada de imortalidade da alma. Inclusive, nem sequer menciona a alma ou espírito em lugar nenhum da película, né? E pior, se você... Ele está dizendo que não menciona, veja, ele está dizendo que o texto não menciona alma e corpo em lugar nenhum. Ele está dizendo, veja, ele está dizendo que o texto não menciona alma e corpo em lugar nenhum, só porque não existe a palavra alma. Jesus não usa a palavra alma e Jesus não usa a palavra corpo. Mas vamos compreender aqui, dentro do texto, se alma e corpo não aparecem. Vamos lá, deixar ele falar, né? Só mais um pouquinho.
Tenham paciência. Também não tenho muita paciência de ouvir essa voz de taquara rachada. Mas vamos lá. Deixa ele falar mais um pouquinho para eu depois ir desmentindo ele por completo. Se for tomar esse texto literalmente, ao pé da letra, como eles querem, você seria forçado a concluir, então, que no céu e no inferno as pessoas conseguem conversar, dialogar, trocar um bate-papo, assim. Ninguém toma a parábola ao pé da letra. Mas a parábola, numa linguagem, Cristo usa uma linguagem humana para falar de uma realidade espiritual, uma realidade transcendente. Na boa, assim, né? Imagina o cenário, né? Você tem um filho ou uma filha que por alguma razão não foi salva, né? Ou não foi salva, e aí depois, após a morte, você não apenas vai ver diante dos seus olhos, né? A sua filha torrando, queimando viva lá no outro lado, diante dos seus olhos, né? Imagina o quanto que a experiência seria bacana para você no céu, né? Ver o seu próprio filho queimando na sua... Você vê quanto ele é hipócrita, né? Porque quando vai se falar do lugar de tormento e do lugar chamado seio de Abraão, não está se falando de lugar distintos. Não está se falando de lugar distintos. É um lugar só, onde todos os que morreram da antiga aliança, né? Porque Jesus está falando aí, ainda Jesus está na antiga aliança. A nova aliança começa com a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus vai na última ceia, né, fazer a ordenação dos seus ministros para que, a partir de sua morte e ressurreição, eles vivam a nova e eterna aliança no sangue de Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz é que inaugura a nova e eterna aliança. Então, Jesus está falando de dois homens que viveram na antiga aliança e que o céu ainda não tinha sido aberto. Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Então, logo esse lugar aí não é um lugar separado, o inferno que nós conhecemos hoje para a sorte dos condenados e o céu para a sorte dos justos. Nada a ver. Nada a ver. Ele mente descaradamente para dar fundamentação à doutrina diabólica, né, doutrina satânica, de que a alma morre junto com o corpo. Para quê? Para que as pessoas não orem pelos seus familiares que morreram. Para que as pessoas não se preocupem em celebrar missas, né, pedir que se celebre missas pela alma dos seus familiares que estão no purgatório. Isso é doutrina diabólica. Satanás sabe, meu irmão, do que nós podemos fazer pelas almas que estão no purgatório. Satanás sabe. E é por isso que ele tem usado apóstolos dele para trazer mentira, engano, né, para os crentes, para os católicos, para aqueles que têm a verdadeira fé e que são os verdadeiros crentes. Frente. E pior, você ainda poderia bater papo com ele lá do outro lado, né? E sem ter nada que você possa fazer para reverter ou para atenuar a situação dele, né? Olha que coisa mais bizarra, né? E coisa mais aberrante, né? Eu imagino que um céu desse seria um inferno, literalmente, né? Enfim. Então, aí você vê que ele está falando que o seio de Abraão é o céu. Veja, ele está falando que o seio de Abraão é o céu. Veja, é esse homem que sabe de Bíblia? É esse homem que conhece de Bíblia? É esse homem que é professor de Bíblia? Inclusive tem aí curso bíblico de teologia que ele vai dar para as pessoas. É essa teologia que vocês querem aprender? Na parábola de Lázaro e do rico, aqui está se falando de céu. Que Lázaro estaria no céu, aonde os justos terão a visão beatífica de Deus depois da ressurreição de Jesus. Se a ressurreição de Jesus nem havia acontecido, se era o próprio Jesus que contava essa parábola, como é que Lázaro poderia estar no céu, tendo a visão beatífica de Deus? E ao mesmo tempo, como é que o rico poderia estar no inferno, se esse inferno ainda não havia sido inaugurado? Ainda não havia sido inaugurado. Porque isso tudo vai acontecer pós-ressurreição de Jesus. O céu é aberto e o inferno é aberto. E só depois da ressurreição de Jesus, aí sim, o destino definitivo de quem morre está lançado, céu ou inferno.
É por isso que diz a carta aos Hebreus. Né? A carta aos Hebreus vai dizer que o homem está destinado a morrer uma vez só e depois seguir ao juízo. Então, só depois da morte de Jesus é que o céu, onde as almas dos justos podem ver Deus face a face, ou seja, ter a visão beatífica de Deus, e somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que as pessoas podem, as almas dos ímpios podem ser lançadas no inferno. É esse homem que conhece de Bíblia. Vamos lá. Tem alguns que vão falar, não, mas que eles não vão se lembrar, você não vai saber que era seu filho, né? Para você vai ser como se fosse um estranho, né? Aquela teoria da amnésia celestial, né? Mas aí isso é uma mentira. É uma mentira absoluta em dizer que quando a pessoa morre, a pessoa não reconhece os seus familiares. Isso é uma mentira. Mentira dele. É mentira dele. Ninguém ensina isso. Pelo menos a Igreja Católica nunca ensinou isso. Porque até mesmo a Igreja Católica vai dizer que nós reconheceremos sim nossos familiares. Aqueles que estiverem no céu, agora, né, depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus ascendeu aos céus, aí sim, as almas dos que morrerem e forem agraciados com a visão beatífica de Deus, quando chegarem no céu, se algum familiar seu também tiver tido a mesma sorte, né, ou seja, por graça e misericórdia de Deus, de também estar no céu, lá eles se verão e se reconhecerão. Porém, lá no céu, como já está tudo em plenitude, esse amor que eu, por exemplo, vamos supor que eu já tivesse morrido, tivesse a graça, né, por misericórdia de Deus, de entrar no céu. E de repente lá eu encontrasse meu pai, que faleceu primeiro do que eu. Eu e meu pai iríamos nos ver, iríamos nos reconhecer. Porém, o amor que nós iríamos sentir um pelo outro será superior ao amor que nós temos aqui de pai e filho. Seria superior, seria num nível superior ao amor filia, porque será o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus, que Jesus explicou ao dizer que lá no céu nem os homens se casam, nem as mulheres se dão em casamento, mas serão todos como os anjos de Deus. Serão todos como os anjos de Deus. Ou seja, será um amor, podemos assim dizer, pleno de irmão. Só que esse amor não será o amor filia que nós conhecemos hoje, um amor de irmãos, mas é um amor dentro do ágape, mergulhado no ágape de Deus. Então nós iremos ver, nós iremos nos reconhecermos. Mas ninguém vai ficar, por exemplo, minha mãe, meu pai, ou qualquer santo que esteja na glória, ele não vai estar sofrendo porque alguém aqui na terra esteja sofrendo algum tormento, alguma angústia, alguma agonia. Muito menos irá sofrer porque um familiar seu foi lançado no inferno. Mesmo ele sabendo que aquele familiar dele esteja no inferno. E ele não vai sofrer. Por que não vai sofrer? Porque agora ele tem a ciência perfeita. Ele conhece a justiça de Deus perfeitamente. E ele sabe que se alguém foi lançado no inferno, é porque Deus é justo, justíssimo, e lançou aquela alma no inferno. E a condenação daquela pessoa em nada afetará aquela pessoa que está salva, porque aquela pessoa tem a visão beatífica de Deus. Ou seja, ver Deus contempla, né, de maneira perfeita a glória de Deus, supre toda e qualquer outra imperfeição. Não haverá imperfeições. Quando eu vejo um irmão, um parente sofrer, ou só em pensar na possibilidade de eu mesmo ser condenado, a gente entra em tormento. Só que quem está no céu não passa por isso, porque o que era imperfeito já deu lugar ao perfeito. O que era um conhecimento limitado chegou ao conhecimento pleno. Nós não somos mais conhecidos como nós conhecemos aqui neste mundo. O apóstolo São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 13, quando nós
sairmos do que é imperfeito e entrarmos no que é perfeito, nós conheceremos como nós somos conhecidos. Deus não sofre porque um filho dele foi jogado no inferno. Deus não sofre porque um ímpio foi jogado no inferno. Porém, ele não se alegra, é dito, né? Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas Deus não sofre. A mesma coisa será aqueles que forem salvos. Eles não sofrerão, né? Todos os santos que estão no céu, eles não sofrem porque alguém na terra foi condenado ao inferno. Porque agora, tendo a visão beatífica de Deus e tendo o conhecimento pleno que Deus dá, porque eles participam da glória de Deus de maneira plena, com a visão beatífica, eles não sofrem, porque eles sabem como Deus, que a justiça de Deus não é injusta. Que Deus, ao lançar alguém no inferno, não está sendo injusto. Aquela pessoa não está lá, pobrezinho, foi para o inferno porque nem merecia, mas foi, Deus botou lá, que Deus perverso. Não. Então não tem isso. Isso é um falastrão, né? Vamos lá, deixa ele falar novamente aí. Parábola refuta essa ideia, né? Porque ela fala o rico, ele se lembra que tem 5 irmãos, ele pede que Abraão, mãe de Lázaro, voltar para pregar para esses irmãos, né? Então ele não esqueceu de nada não, né? Todo mundo estava perfeitamente ciente, não tinha ninguém com amnésia, né? Então a conclusão que a gente deveria chegar a isso, depois da morte, você pode, quem está no inferno, pode bater papo com quem está no céu, você consegue... Então você vê que ele está falando de uma realidade futura, céu e inferno, que nós conhecemos como habitação de Deus, onde os justos viverão com Deus, e inferno, um lugar de tormento e sofrimento que está preparado para Satanás e seus demônios e para todos aqueles que o acompanham, né? Para todos os ímpios. Ele está falando deste céu e deste inferno, céu eterno e inferno eterno, comparando a mansão dos mortos, Sheol e o seio de Abraão. Veja, ele está querendo colocar o céu, que só foi inaugurado com a entrada de Jesus, dentro de uma parábola que Jesus não fala disso. Jesus não fala disso. A parábola não fala disso. A parábola não fala disso. Ele está querendo colocar o inferno eterno dentro de uma parábola onde não se fala disso. O inferno aí não é o inferno eterno. Não é o inferno que foi preparado para Satanás e seus demônios e todos os ímpios. É esse homem que conhece de Bíblia. Vamos lá. Entender perfeitamente o que o outro está falando, mesmo tendo um grande abismo de distância, e mesmo tendo um monte de gente gritando, torrando ali no inferno, né? E sem falar de outras bizarrices, né? Olha a ponta do dedo na água. Porque não fala... Ele está falando de gente gritando, torrando no inferno, como se essa linguagem de fogo que Jesus usa fosse fogo que nós conhecemos, essa realidade que nós conhecemos. Veja, será que o fogo da sarça ardente é um fogo literal? É um fogo material? Será que o fogo e o tormento que Jesus narra aqui é um fogo material? Ou é um fogo espiritual, um fogo metafísico, poderíamos dizer assim? Uma realidade transcendente. Ele está falando de realidade transcendente. Só que ele falando de realidade transcendente, ele traz para uma realidade materialista. Por quê? Porque ele não acredita. Ele não acredita na alma imortal. Ele é pobre de entendimento. Encher a mão de água, né? Não é só ponto dentro da água, porque refrescar só a língua, se o corpo inteiro está queimando, torrando fogo, né? Que diferença faz? Esse aí, se tivesse no lava-pés, iria levar a mesma reclamação, né? A mesma censura que Pedro levou. Jesus disse: deixa eu lavar teus pés. Deixa eu lavar teus pés, Luca Banzoli. Aí ele vai dizer: não, Senhor, tu não lavarás meus pés. Não, se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo. Então lava minha cabeça, meus braços, meu corpo, lava-me por inteiro. Jesus vai dizer: quem já foi lavado não precisa de banho. Aí ele está dizendo assim: porque só tocar a ponta da língua.
e não tomar logo um banho para refrescar por inteiro? Por quê? Porque nós podemos ver nitidamente que Jesus está usando uma linguagem humana para falar de uma realidade espiritual, de uma realidade imaterial. Entende? Deixa ele falar, é muita sabedoria. Nossa, aqui 4 minutos de vídeo dele, eu acho que eu já estudei o suficiente na minha vida, acho que 4, 5 anos da minha vida eu não teria aprendido tanta coisa. E é isso na prática, né? Provavelmente essa gota iria evaporar antes de chegar lá no rico, né? Mesmo que chegasse. Olha, a gota de Lázaro, da ponta do dedo de Lázaro, iria evaporar antes de chegar no rico. E mesmo se chegasse, o que é que ia acontecer, Banzoli? Vamos lá. Eita, quanta sabedoria. Nossa Senhora. Eu faço feito diácono João Vitor. Pega ele, Nossa Senhora, quanta sabedoria. A água iria fazer o que com a pontinha do dedo? A pontinha do dedo de Lázaro, a gotinha da água ia fazer o que? Antes de chegar na boca na língua do rico, vamos ver. Ele vai responder agora. O que é que ia acontecer? Que iria adiantar se ele tá com o corpo inteiro queimando, né? Enfim, a gente percebe que existem uma série de elementos cômicos nessa parada, né? Por quê? Porque a intenção de Jesus era justamente essa, era satirizar o ensino do Hades pagão, que era o Hades grego. O Hades que entra aqui não é o Hades da Bíblia. O Hades da Bíblia, né? O Sheol hebraico, né? Ele não tem nada de vida após a morte. Posso citar aqui, né? Trocentos textos do Sheol e do Hades no Novo Testamento, no Antigo Testamento, onde... Ele pode citar milhões de textos que não existe vida após a morte. Todos esses textos no Antigo Testamento. Que ele está dizendo que trocentos textos. Mas eu queria, Lucas, que você citasse somente um texto. Para Moisés não ter aparecido somente em alma na transfiguração, segundo a tua crença, ele teria que ser ressuscitado. Me diz, livro, capítulo e versículo, onde Moisés foi ressuscitado. Pela Trindade, ou só por Deus Pai, ou por Deus Filho, ou por Deus Espírito Santo. Me diz aí, a Trindade ressuscitou Moisés, ou só Deus Pai, ou só Jesus, ou só o Espírito Santo? Uma das 3 pessoas da Trindade ressuscitou Moisés. Não quero as trocentas, eu não quero 400 ou trocentas passagens bíblicas que mostrem, segundo a tua interpretação enviesada, né, dessa heresia aí mortalista. Eu não quero 400 textos ou trocentos textos mostrando que a alma morre. Eu quero que tu me mostre onde está escrito livro, capítulo e versículo bíblico onde Moisés foi ressuscitado. Isso me faz me tornar protestante. Só isso, né? Vamos lá. Claro e nitidamente está falando que não existe nada ali, né? Eu vou citar só um texto aqui, né? Só para não ficar só no discurso. Eclesiastes 9:10 vai dizer o seguinte: o que suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força. Pois a sepultura aqui, aí ele vem traduz como sepultura, mas no hebraico está lá Sheol, né? Que é justamente o Hades do Novo Testamento. Pois no Sheol, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Você ali no Sheol, onde os mortais acham que se passava a parábola do rico e Lázaro, não tem atividade nenhuma. E se não tem atividade, então não poderia ter conversinha de um rico aí com Lázaro, né? E assim por diante. Então veja, ele pega o livro de Eclesiastes para falar que depois da morte não existe nada, né? Segundo o texto lá. Só que o autor sagrado, o agiógrafo, ele recebeu a revelação divina, claro. Só que essa revelação divina que ele recebe não é plena, né? Não é plena. Aí, como assim? Deus falhou? Não. Deus revela de maneira plena. Só que o agiógrafo, dentro da sua cultura, dentro da sua mentalidade, dentro do seu conhecimento científico, tudo, ele vai receber a mensagem de Deus e vai, vamos dizer assim, que interpretá-la e colocá-la no texto. Tanto é que Jesus, veja, Jesus que é a revelação plena, Jesus que é a verdadeira revelação com letra maiúscula, né? A verdadeira revelação, né? A plenitude da revelação é Jesus. Aí Jesus vai dizer que depois que o rico morre e depois que Lázaro morre, eles têm lembranças, eles têm como dialogar, eles têm como se falar,
eles têm como sentir sofrimento, sentir angústia, lembrar dos irmãos que estão vivos ainda. Aí, o que é que acontece? Ele vai pegar o autor do Eclesiastes, né? O autor do Eclesiastes, eu não lembro agora, né? Mas não importa aqui, né? Fugiu da mente, mas não importa. Ele vai pegar o autor do Eclesiastes para contrapor Jesus. Ah, não, mas Denis, é tudo texto. Olha, Jesus disse que ele era maior do que Jonas. E por que ele é maior do que Jonas? Porque ele é a revelação em plenitude. Ele é a revelação plena. Jesus disse que ele é maior do que Moisés. Por que Jesus disse que ele é maior do que Moisés? Porque, veja, o autor da carta aos Hebreus, né? Carta aos Hebreus, cadê? Deixa eu pegar aqui. Veja, isso aqui é interessante, né? Carta aos Hebreus, capítulo 1, vai dizer assim, veja. Capítulo 1, versículo 1. Só para você entender o que eu estou querendo dizer de uma maneira mais clara. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais, por quem? Pelos profetas. Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor de sua glória, a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Então veja, outrora Deus falou pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho. Qual a necessidade, veja, qual a necessidade de Jesus nos falar por meio do seu Filho? Qual a necessidade? Para que fosse, vamos dizer assim, que, como ele mesmo disse na cruz, consumada a revelação. A revelação foi consumada, chegou ao seu ágape, né? Chegou ao êxtase em Cristo Jesus. Mas ele não, ele vai pegar o autor do Eclesiastes. Todos os textos que ele pegar aí vai ser do Antigo Testamento, mas eu quero que ele me mostre Moisés sendo ressuscitado. Ele não está falando aqui do Sheol bíblico, ele está falando do Hades pagão, do Hades grego, né? Por isso que ele estava ridicularizando, Jesus não estava falando do Hades pagão, nem do Hades grego, porque Jesus usa a mesma expressão que é usado outrora, né? O seio de Abraão. E quando se usa a expressão o seio de Abraão, é para dizer que Lázaro sofreu a mesma sorte que os seus antepassados. Abraão, Isaac, Jacó, né? Ou seja, os justos da antiga aliança. Lázaro desfruta da mesma sorte deles. Jesus não está aqui ridicularizando o Hades grego, não, né? Jesus não está ridicularizando, não. Jesus está falando exatamente do seio de Abraão, né? E dos infernos, entre aspas, a mansão dos mortos, né? Vamos lá. Aqui, Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica, falando sobre essa parábola de Lázaro e do rico, vai dizer o seguinte, veja, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 633, diz o seguinte: a Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, dos infernos, ou Sheol, ou Hades. Então, a mansão dos mortos, para onde Cristo desceu, é chamada de Sheol, né? Ou Hades. E como é que se chama? Na cultura cristã, né? Na teologia cristã, na tradição cristã, é chamado dos infernos,
porque significa parte inferior. Não é o inferno, né, que foi preparado para Satanás. É os infernos. Jesus desceu aos infernos, ou seja, ao Sheol, a mansão dos mortos. Aí continua. Visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Então veja, os que estão nos infernos, entre aspas, mansão dos mortos, né, infernos porque é inferior, né, ou Sheol, ou Hades, eles estão privados da visão de Deus. Por quê? Porque Jesus não havia ressuscitado ainda. Jesus não tinha aberto o céu ainda. Então Lázaro não tinha como ir para o céu de Deus, onde os justos estão. Nem mesmo em alma. E muito menos aqui fala de ressurreição de Lázaro. Não está falando de Lázaro ressuscitado. E eu vou mostrar isso na parábola. Lázaro não foi ressuscitado. O rico não foi ressuscitado. Eles estavam em alma imortal, fora do corpo. E eu vou mostrar isso. Ele pegou somente o versículo 23 e 24 para fazer piada aí, né, do texto, segundo a mentalidade dele. Veja, continuando. Eu vou ler agora de forma ininterrupta para que você possa entender o que eu estou falando e depois eu vou explicando alguma coisa. A Escritura denomina, parágrafo 633 do Catecismo, a Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, né? Veja, a Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu dos infernos, ou Sheol, ou Hades. A mansão dos mortos, para onde Cristo desceu, é chamada de infernos, ou Sheol, ou Hades. Visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus, da visão beatífica de Deus, ou seja, do céu, né? O verdadeiro céu. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. Então, Lázaro e o rico, eles experimentavam da mesma sorte. Aqui, a mesma sorte experimentavam da privação do céu. Nem Lázaro e nem o rico estavam no céu, ou no inferno que nós conhecemos, né? Que é o lugar de tormento eterno, de condenação eterna, depois do juízo universal, ou também depois do juízo particular, logo que alguém morra, como foi o caso do destino do bom ladrão na cruz. O que não significa que a sorte deles seja idêntica. Vejam, tá vendo? Participavam da mesma sorte. A mesma sorte o quê? Eles tinham morrido e estavam privados da glória de Deus. O que não significa que a sorte deles seja idêntica. E aqui sorte agora está se falando de que os dois estejam na mesma situação. Eles morreram. Os dois morreram. Mas não significa dizer que os dois têm a mesma sorte agora explicando sorte no sentido de que participam do mesmo tormento ou da mesma alegria. Veja, o que não significa que a sorte deles seja idêntica. Como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Viu? São precisamente essas almas, veja, são precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido, que haviam morrido antes dele, né? Também aos mortos foi anunciada a boa nova,
Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 6. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus. Fase condensada, veja, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua real significação de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos tornam-se participantes da redenção. Continua o catecismo agora no parágrafo 635. Cristo desceu, portanto, à profundeza da terra, Lucas Manzoli, a fim de que os mortos ouvissem a voz do Filho de Deus, João 5, 25, e a escutando vivessem. Jesus, o príncipe da vida, participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que, por medo da morte, passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Hebreus 2, 14 a 15. A partir de agora, Cristo ressuscitado tem a chave da morte e da morada dos mortos. Apocalipse 1, 18. E em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 10. Então, você vê que aqui ele não sabe nem o que é que ele está falando. Ele está falando de uma realidade criada pela mente fantasiosa dele, e ele está querendo imputar isso sobre Cristo, como se fosse Cristo que estivesse falando as mentiras e as asneiras que ele está falando. Veja aí. Em si, ridicularizando, estava satirizando o Hades grego, porque não acreditava no Hades grego. Por isso que ele inclui esses elementos satíricos na parábola. Agora, então por que Jesus citou isso aqui? Simplesmente você precisa entender o contexto da época, em primeiro lugar. Vamos agora entender o contexto da época. Jesus citou a parábola de Lázaro e do rico para fazer uma cítara, citarizar, como ele está dizendo aí, com o Hades grego, como se Jesus estivesse preocupado em ensinar sobre o Hades grego. Jesus estava preocupado em ensinar sobre a salvação eterna, sobre o que neste mundo o ímpio, o pecador, vai lucrar na vida futura, e sobre o que o justo, o santo deste mundo, neste mundo aqui, vai lucrar após a morte na vida futura. É isso que Jesus estava ensinando. Vamos lá. Debate recente com o pastor Paulo Sérgio Batista, ele teria falado que não, isso aqui não é parábola, isso aqui não era uma parábola conhecida na época, ele na verdade nem sequer acredita que é parábola, se você for ver, essa parábola aqui está situada entre parábolas, em todo o contexto, Lucas 16, Lucas 14, 15, 17, tudo cheio de parábola, mas aqui não, aqui Jesus inventou de contar uma historinha real, E agora, como é que a gente vai ter certeza que é uma parábola, além desses elementos satíricos, É uma parábola, só que você está deturpando a parábola, colocando a sua lente, de leitura dentro do texto, onde Jesus não fala nada do que você está falando. Claramente não literais, que é tipo de uma parábola. Você também tem o fato de que muitos estudiosos vão apontar, o Joaquim Jeremias, por exemplo, que é imortalista, mas ele garante que existia pelo menos 8 versões correntes dessa parábola no mundo grego e também no mundo judaico, ou seja, ele não estava inventando uma nova parábola, original, não era uma parábola original de Jesus, ele estava simplesmente contando um conto que era muito conhecido naquela época, e mudando alguns detalhes dessa parábola, principalmente o final. Por quê? Porque os rabinos naquela época, eles tinham uma estratégia muito conhecida. Qual que era essa estratégia? Eles contavam um conto popular, folclórico, que todo mundo conhecia muito bem, só que eles mudavam algum ponto desse conto, principalmente, geralmente, o final, para ensinar uma lição moral decorrente dessa mudança. Ou seja, o que o pessoal... Então quer dizer que Jesus usa a parábola somente para mostrar uma realidade moral,
só para tirar um ensinamento moral. Então, nada do que é dito sobre morte, alma, sofrimento após a morte, nada disso é real. É somente para mostrar uma questão. Vamos lá. Paulo iria se atentar não é na parábola em si, nos meios dela, né? Mas sim naquilo que foi mudado, ou seja, a finalidade dessa parábola, né? E o que Jesus fez? Ele contou a parábola, né, da forma que as pessoas conheciam, incluindo esses elementos satíricos, né, para mostrar que não acreditava nela, e mudando alguma coisa nessa parábola. Qual que é a diferença crucial? É o que? Jesus colocou elementos satíricos na parábola para mostrar que não acreditava na parábola que ele estava ensinando. Jesus usa uma parábola para ensinar uma realidade espiritual e também moral aos seus apóstolos e seus discípulos, mas Jesus não acreditava na parábola. É isso mesmo que eu estou ouvindo do grande professor que vende cursos de teologia na internet? Vamos lá. Em todas as outras parábolas, o rico, no caso, né, o cara que estava lá sofrendo no Hades, ele conseguia o que ele queria. Ele voltava para pregar pelos parentes dele, convertia esses parentes e esses parentes não iam mais para o inferno. Agora, nessa parábola não. Jesus fala, se não ouvem a Moisés e os profetas, tão poucos se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o objetivo de Jesus a contar essa parábola era dizer que mesmo se alguém está nos mortos, não vai ser o suficiente para fazer alguém acreditar nele. Alguém que já está pré-determinado a não acreditar nele. Né? Por que ele disse isso? Porque Jesus tinha ressuscitado. Peraí, ele está dizendo que alguém que já estava pré-determinado a não acreditar em Jesus não iria, quer dizer que além dele ser mortalista, além dele ser sabatista, né? Além dele ser crer que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas, ele também é calvinista. Banzoli, o que é que tu és, cara? Me diz aí o que é que tu és. Por favor, define quem tu és, para que a gente possa saber quem tu és e a gente saber verdadeiramente com quem a gente está lidando. Né? Mostra aí quem tu és. Tu és o quê? Batista? Tu és calvinista? Tu és adventista? Tu és TJ, Testemunho de Jeová? Tu és o quê? Né? Um cara chamado Lázaro, não por coincidência, né? Lógico que não era o mesmo Lázaro da parábola, né? Mas é alguém que tinha esse nome e que Jesus tinha ressuscitado. O que acontece? Os fariseus acreditaram nele, eles sabiam que era real, eles sabiam que Lázaro tinha ressuscitado mesmo. Mas mesmo assim, João vai dizer, se não me engano lá em João 11, me corrija se eu estiver errado, ele vai dizer que mesmo assim os fariseus se recusaram a acreditar nele e pior, né? Eles ainda planejaram matar Jesus e matar Lázaro de novo, porque as pessoas estavam acreditando em Jesus por causa de Lázaro, né? Então, é por isso que Jesus disse aqui, né? Se não ouvem Moisés e os profetas, tão poucos se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Por quê? Porque ele efetivamente tinha ressuscitado alguém entre os mortos, que se chamava Lázaro, por ironia, né? E mesmo assim os fariseus não tinham acreditado nele. Então, no meu livro eu faço toda uma abordagem mais ampla da parábola, né, para explicar também cada detalhe, etc. Mas o resumo é exatamente esse, né, o porquê que Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. Então, antes alguém diga, então Jesus mentiu por contar essa história, né, uma grande bobagem, né. Se for assim, então, C.S. Lewis então, é um grande mentiroso, porque é contado as crônicas de Nárnia, né. Todo mundo que escreve ficção, então, é mentiroso. Aí, vê só, eu não estou dizendo que esse cara é ateu, velho. Ele está dizendo que Jesus contou uma parábola fantasiosa, uma história fantasiosa, para ensinar alguma coisa, né? Como C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. Lucas Banzoli está comparando as Crônicas de Nárnia, que é um belo texto, né? Que é uma bela obra, né? Com a parábola que Jesus contou. Lucas Banzoli está comparando C.S. Lewis com Jesus. Jesus que disse que era maior do que Jonas, maior do que Moisés, maior do que Salomão. Né? Jesus que disse que Abraão viu o seu dia. Banzoli está comparando ele com C.S. Lewis. É isso mesmo. Mas vamos lá, aí não tem mais o que falar aí, porque ele não vai falar mais nada, mas vamos lá, aqui bem rapidamente aqui, eu vou falar sobre a parábola de Lázaro e do rico. Veja lá, capítulo 16 de Lucas, verso 19, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho fino, e a cada dia se banqueteava
com requinte. Então Jesus está dizendo havia no passado, ou existia. Jesus está contando que existia um homem, havia um homem, né? Aqui no passado existia um homem que era rico e que se banqueteava. No versículo 20, um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, existia um rico e existia um pobre. O texto 19, o versículo 19, 20 e 21 de São Lucas, Jesus está dizendo que existia um rico e um pobre. Existiam. Um se banqueteava, o outro pedia esmola. Vamos para o versículo 22. Versículo 22 diz assim: aconteceu que o pobre Lázaro morreu. Veja, Jesus agora está dizendo que o pobre Lázaro morreu. Ponto. E foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse seio de Abraão aqui não é o céu, como Lucas Banzoli queria deixar entender na explicação furada dele aí sobre a parábola de Lázaro e do rico. Esse seio de Abraão aqui não é o céu, mas era, podemos assim dizer, a mansão dos mortos, os infernos, porque estava na parte inferior, né? Se falava de uma parte inferior, desceu aos infernos, desceu à sepultura, desceu à mansão dos mortos. O seio de Abraão. Agora veja, ainda versículo 22. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja, morreu o rico e foi sepultado. Então nós podemos ver aqui, nitidamente, que os dois morreram, né? Jesus não está fazendo uma sátira, né? Como ele disse. Jesus não está contando não está fazendo as crônicas de Nárnia. Jesus está dizendo que Lázaro morreu e foi ao seio de Abraão, ou seja, a mansão dos mortos, como também o rico morreu e foi sepultado. Também foi a mansão dos mortos. Aí aqui no versículo 23 começa a entrar a explicação aí, né? Jesus vai dizer: na mansão dos mortos, veja, na mansão dos mortos, versículo 23, né? A Bíblia de Jerusalém vai dizer, na mansão dos mortos, a Bíblia do Peregrino vai dizer, no versículo 23, estando no Hades, em meio a tormentos, levantou os olhos e avistou Abraão com Lázaro ao seu lado. Veja, a Bíblia do Peregrino vai dizer que, estando no Hades, a Bíblia de Jerusalém vai dizer, na mansão dos mortos, em meio a tormentos, veja que é a mansão dos mortos. É o mesmo lugar onde estavam todos que morreram antes de Jesus morrer. A parábola aqui é antes da morte de Jesus. Então, não tinha ainda céu que nós conhecemos e inferno. Então veja, na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Levantou os olhos e viu ao longe. Então, eles estavam, podemos assim dizer, no mesmo lugar, porém em estados distintos. É como se, por exemplo, todos nós estamos aqui. Vou dar um exemplo, só um exemplo, né? Não leve ipsis litteris, não leve ao pé da letra, né? Porque é um exemplo só para você entender. Todos nós estamos no Brasil, nós aqui brasileiros. Ou podemos pensar, todos os seres humanos estão no planeta Terra, né? Só que se a gente fosse pegar o planeta Terra inteiro, aí a gente poderia ter uma limitação se tratando
de uma realidade material, olho mesmo, olho humano, né? Mas vamos pegar aí, vamos pegar aqui, por exemplo, estivéssemos no mesmo prédio. Veja, nós estamos no mesmo prédio, todos estavam no mesmo prédio. Só que aqueles que estão no primeiro, segundo e terceiro andar do prédio estão ali numa sala, num ar-condicionado. Só um exemplo, só para tentar trazer luz para a confusão e as trevas que esse rapaz trouxe. Nós estamos no primeiro, segundo e terceiro andar. Nós estamos no ar-condicionado. E de repente a gente começa como é que eu posso dizer? A gente descobre, recebe a notícia de que no 30º andar está pegando fogo. No 30º andar está acontecendo um incêndio. E existem pessoas que estão no 30º andar. E estão ali sendo atormentados pelo fogo. Só que eles não estão queimando ainda. Eles estão atormentados, eles estão sentindo o calor do fogo. Mas eles ainda não estão queimando. Aqueles que estão no primeiro andar, eles saem do prédio e ficam ali na avenida. E começam a olhar para o alto. E começam a ver que existem outras pessoas que estão no mesmo prédio, mas que sofria uma sorte diferente. Aqueles que estão no primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, estavam no ar-condicionado. E no 30º andar estava acontecendo um incêndio. Veja, estavam no mesmo prédio, mas a sorte de um era ar-condicionado. E a sorte de outro era tormento, sofrimento, angústia. Desejo até, quem sabe, de pular do prédio para não morrer queimado. Então, na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou, o rico exclamou, ou seja, o rico falou. Então, de alguma forma, a alma do rico, falou. Ela fala. Ah, não, mas a alma fala. Fala sim. Elas têm boca? Tem boca. Não tem uma boca como nós conhecemos, né? Não tem uma boca como nós temos, uma boca humana, assim, humana no sentido, melhor dizendo, física, né? Mas elas falam. Aqui Jesus está dizendo, então exclamou, então falou. Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Lázaro estava no ar-condicionado, no mesmo prédio, mas o rico estava nas chamas. Abraão respondeu, filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu estás atormentado. Então Jesus está falando de que Lázaro, por ter vivido bem a vida, no sentido de ter sido justo, agora sofre a sorte dos justos. Ou melhor, desfruta a sorte dos justos, mesmo ainda não tendo entrado no céu. E o rico, que viveu a vida toda sendo injusto, agora experimenta da sorte dos ímpios, mesmo estando no mesmo prédio, no mesmo lugar, só que experimentam sorte distinta. Aquelas pessoas que estão no primeiro andar, no ar-condicionado, mesmo que pudessem ver ao longe, por exemplo, eles estavam no ar-condicionado, souberam da notícia do fogo, aí saem para a rua. E da rua eles olham para o 30º andar e vê as pessoas na varanda, atormentada, querendo ser salva, querendo pular de lá do fogo. Só que a sorte delas é aquela, está num prédio pegando fogo. Né?
E aí, elas gritam: socorram-nos, salvem-nos. Aí veja, Jesus vai dizer no versículo 26. E além do mais, entre a rua, a avenida ou o primeiro andar, entre nós e vós existe um grande abismo. Existe uma grande distância entre o primeiro andar ou a avenida, né? A pessoa está no primeiro andar e sai, porque ficou sabendo do incêndio, sai para a avenida, olha da avenida para o 30º andar e vê pessoas sendo atormentadas no fogo e morrendo lá no fogo. Aquele que está lá no chão não consegue fazer nada por aquele que está lá no 30º andar. E aquele que está lá no 30º andar só consegue fazer uma coisa, o que o rico fez aqui no tormento, no sofrimento. Gritar, porque de lá do 30º andar dá para ver quem está do lado de fora, e pedir ajuda: socorro, socorro, socorro. Versículo 26, repetindo depois da minha ilustração aí. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam. Mesmo que Lázaro quisesse socorrer o rico, Lázaro não conseguiria, porque existe um abismo. Existia algo que impedia. Esse abismo era exatamente o destino do ímpio e o destino do justo. O ímpio não desfrutará do destino do justo. E o justo não pode desfrutar, e muito menos livrar o ímpio do destino que Deus decretou para eles, a partir de suas obras perversas como a do rico. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele, o rico, o ímpio, o que estava no tormento, no sofrimento, ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Veja, aí o rico diz: então olha para os meus irmãos, manda Lázaro ir lá, para que Lázaro anuncie para eles para que eles não venham sofrer aqui onde eu estou sofrendo. Versículo 29. Jesus está dizendo que Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, se Jesus está dizendo que mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Jesus está dizendo, deixando claro, que Lázaro havia morrido e que mesmo que Lázaro fosse ressuscitado, os irmãos do rico não iriam escutar Lázaro. Por quê? Porque assim como o rico não prestou atenção, não se compadeceu, não se solidarizou com Lázaro que sofria e que pedia alimento, os irmãos dele, no mesmo egoísmo, no coração duro, na dura cerviz, não iriam também acreditar, mesmo que Lázaro ressuscitasse. E aí, no final, ele disse uma coisa que nós poderíamos usar
positivamente, né? Não existe ninguém mal que não possa fazer um bem nunca. E não existe ninguém bem que não possa pecar nunca. Então, o falastrão, o sofista, no final deu um exemplo, que foi Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos. E mesmo assim, os fariseus não acreditaram em Jesus e nem acreditaram muito menos em Lázaro. Mas queriam matar Jesus e matar Lázaro de novo. E por que isso? Não é porque o morto não pode ser ressuscitado e voltar para falar, para trazer uma notícia. Não é porque um morto, ainda que esteja morto, como Moisés no Monte da Transfiguração, não possa falar. Não é isso. É porque Jesus sabia que os fariseus, como o próprio Jesus disse, vocês investigam, vocês pesquisam, vocês buscam nas Escrituras a vida eterna. Só que as Escrituras testificam de mim, falam de mim, e eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Como João diz no prólogo do seu evangelho, a vida veio para os seus, mas os seus não a aceitaram. Então, vocês procuram a vida eterna nas Escrituras, elas testificam de mim, mas vocês não veem a mim. Então, logo, meus irmãos, é uma parábola. Sim, é uma parábola. Mas Jesus, por meio dessa parábola, fala de realidades espirituais de forma muito concreta. Primeiro que Lázaro e o rico estavam vivos e morreram. E depois da sua morte, eles têm ciência de quem são, têm ciência do que fizeram e de como viveram, têm ciência de quem ficou vivo na terra, seus familiares, parentes e irmãos, como o rico vai dizer. E também Jesus deixou muito claro que a sorte do ímpio é uma e a sorte do justo é outra, logo após a morte. Logo após a morte. Sem terem sido ressuscitados ainda. Porque o versículo 31, o versículo 29, o 30 e o 31 vai deixar muito claro que eles não tinham ressuscitado ainda. Veja, Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Vamos ler versículo 27 e seguintes. Eles ainda não tinham ressuscitado, eles estavam mortos, dialogando mortos. Veja, ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento depois da sua morte. Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Então Jesus mostra aqui que Lázaro estava morto, que o rico estava morto e que tinham ciência muito bem do que estavam passando e dos que estavam vivendo, e inclusive é pedido que um morto seja ressuscitado, no caso Lázaro, para anunciar aos irmãos do rico. E Jesus diz que mesmo que ressuscitasse Lázaro, o Lázaro da parábola, se ele fosse pregar, as pessoas não iriam se converter. Então, é aí, meus irmãos, nós podemos ver um sofisma, um embusteiro, né? Uma pessoa que fala inverdades com a maior naturalidade do mundo, só para sustentar, corroborar com as suas teses enviesadas e que nós podemos dizer, como São Paulo disse, doutrinas de demônios. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E volto a dizer, não aceitem acompanhar
esse rapaz. Porque se você é católico e tem fé católica, se você não tiver com a sua fé bem fundamentada na rocha que é Jesus, você vai ser enganado. Como diz São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo vai dizer: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, esses apóstolos de Satanás engane também vocês, porque eles se passam por apóstolos de justiça, mas na verdade são apóstolos de Satanás. E não é de se enganar que eles se disfarçam de apóstolos de justiça, porque se Satanás se disfarça de anjo de luz, eles também se disfarçam de apóstolos de justiça, de apóstolos de Cristo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.